O Menino do Dedo Verde, do escritor francês, lírico, sensível, maravilhoso Maurice Druon. Esse livro, publicado em 1957, é um livro maravilhoso, um livro do qual eu sou fã, que eu tenho saudade toda vez que eu falo desse nome, O Menino do Dedo Verde. Eu me lembro da minha infância, nostálgicas lembranças tão maravilhosas quanto o seu amigo, o seu primo, o seu irmão, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que tem um vídeo aqui no canal. E O Menino do Dedo Verde é algo tão maravilhoso, tecido com tanta delicadeza, com tanto esmero, com tanto lirismo, ingenuidade da vida, com líricos retalhos sobre um garoto diferente que não se adapta à escola tradicional. Não se adapta à escola tradicional. Veja aí, tem uma crítica ao tradicionalismo pedagógico. Então, os seus pais, o que eles fazem? Eles são donos de uma fábrica de canhões. Decidem que o filho vai aprender sobre a vida de uma maneira prática. E durante toda a jornada, o menino descobre por que ele é diferente. Ele é privilegiado em ter um polegar verde. E esse polegar verde é um talento especial que ele recebe, um dom, para fazer nascer flores instantaneamente em quaisquer lugares. Em quaisquer lugares que ele toca. Olha que interessante, que lindo, que lindo. Essa é uma linda fábula da qual vocês viram que eu sou hiper fã. Uma sensibilidade que eu tenho em relação a esse livro, esse romance, a essa imaginação de Druon, que desde que eu era criança, desde que eu era pequenininho, sentado com os meus avós a ler sobre O Menino do Dedo Verde. E hoje eu estou tão empolgado, nostálgico e emocionado também, que vamos começar logo o nosso dedinho de prosa sobre O Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde. E seu pai escritor, Maurice Druon, que nos ensina a refletir sobre como a simplicidade e a bondade de coração podem mudar o mundo e, claro, as pessoas que estão à nossa volta também. Inclusive essas pessoas mais próximas, sejam no núcleo familiar, em casa com os pais, os irmãos, ou seja, na escola, ou sejamos adultos também em nosso círculo profissional, com os nossos colegas de trabalho, ou com os nossos avós, tios, primos, que o Menino do Dedo Verde nos convida a questionarmos as normas da sociedade e acreditarmos na possibilidade, preste atenção que lindo, de vivermos e termos e legarmos um futuro melhor para todos nós e para o mundo também. E, em homenagem, hoje eu sou o professor do óculos verde. Sobreviventes. O Menino do Dedo Verde é muito mais do que um simples e ingênuo romance infanto-juvenil publicado no longínquo ano de 1957. Na verdade, ele é um delicado buquê fábula que ensina valores éticos e morais como empatia, paz, respeito à natureza e a importância da beleza no mundo. Graças à sua poética habilidade, o menino transforma prisões em jardins,
melhora a vida dos doentes e até questiona os porquês da guerra, entrando em choque com a fábrica de armamentos de sua própria família. Ele representa a pureza, não apenas infantil, mas a pureza que nós adultos temos dentro de nós, mas por causa da própria sociedade e das circunstâncias do trabalho, do trânsito, na vida, na sociedade, fora do nosso lar, deixamos de lado, esquecemos numa gaveta empoeirada da nossa própria alma, da nossa própria mente. E nós temos a capacidade de transformar a nossa realidade e a realidade de todos à nossa volta de forma positiva, enquanto que os adultos aceitam a guerra e a desigualdade como destinos inevitáveis. Mas também como adultos podemos refletir sobre esses destinos inevitáveis e, de novo, revermos a nossa realidade de uma ótica, através de uma ótica muito mais sensível e humanizada. É dessa forma que a obra apresenta uma mensagem pacifista e ecológica, incentivando a imaginação e a esperança de vida em um planeta muito melhor. E nós estamos todos juntos nesse planeta. Quando Maurice Druon plantou o seu jardim, lá em 1957, o mundo vivia os tensos anos das consequências herdadas da recém-finalizada Segunda Guerra Mundial, agravados também pelas crises e tensões da Guerra Fria. Na literatura, o tema do pacifismo era uma constante entre vários escritores a refletir o medo de novos conflitos políticos e o desejo por um futuro pacífico. E hoje, em pleno século XXI, também temos essa sensação, essa vontade, esse desejo mais íntimo. Por isso que aquela década, a de 1950, inaugurou a era das discussões ambientais e de valorização à natureza. E o livro de Druon pôde ser tanto a lente de aumento em busca de uma resposta à crescente industrialização e militarização do mundo, quanto também o ramalhete de propostas de esperança e transformação positiva como alternativas ao conflito e à destruição em um mundo caótico de uma disputa ideológica a ceifar pessoas, a ceifar diálogos entre nações. Então, vamos conhecer agora um pouco sobre a vida do escritor jardineiro que nasceu em 23 de abril de 1918 em Paris, França, Maurice. E tem uma surpresa para vocês, uma curiosidade muito interessante. Ele era filho de Lazar Kessel. Até aí, tudo bem. Um imigrante russo de família judia. E de Pauline Druon, que desde que o bebê tinha 1 ano de idade, apenas 1 ano, ela teve que criá-lo sozinha, pois o marido cometera o suicídio. E ainda sobre ela, Pauline, que se casou novamente, criou seu filho, privilegiando num ambiente intelectual e literário. Ela era neta, vejam bem, neta do ex-político, jornalista e escritor maranhense. Ah, olha só que interessante. O avô dela nasceu no Maranhão, no norte e nordeste do Brasil. Odorico Mendes, que viveu entre 1799 a 1864 e que ficou famoso por traduzir obras de escritores clássicos como Homero e Virgílio. E não para por aí, porque além desse bisavô muito famoso, Maurice também tinha um caule em uma outra flor. O renomado escritor e jornalista francês Joseph Kessel,
que viveu entre 1898 e 1979. Ele era seu tio paterno e que exerceu enorme influência na vida de Maurice e na carreira também. E uma curiosidade, vejam bem, a curiosidade mais importante de todas, na constelação dos livros famosos de Joseph Kessel, está a estrela mais brilhante desta constelação, que foi adaptada para o cinema, com Catherine Deneuve no cast, para o teatro, musicais e música. Música do cantor brasileiro Alceu Valença. La Belle de Jour, A Bela da Tarde. Vejam só, um clássico da música popular brasileira. Olha que ciclo interessante. O bisavô de Maurice nasceu no Brasil. Um tio escreveu uma obra-prima maravilhosa da literatura brasileira, da literatura francesa, que foi adaptada para a música brasileira por um artista brasileiro, Alceu Valença. E sobre La Belle de Jour, A Bela da Tarde, tem um vídeo aqui no canal e vocês podem conferi-lo. Maurice Drouin cresceu em Paris, estudou no Lycée Michelet em Vanves e, quando rapaz, foi aluno da Universidade de Paris, Sorbonne, onde estudou letras, vindo a ser professor de literatura clássica e de história, e que mais tarde viriam ser preciosas ferramentas para plantar flores em seu jardim literário. Extremamente célebre, porém sempre discreta em sua vida pessoal, em comparação com a sua carreira pública, foi casado com Madeleine Marignac e faleceu em Paris no dia 14 de abril de 2009, a poucos dias de completar 91 primaveras, em sua cidade luz, deixando um vastíssimo legado literário e cultural de altíssimo sabor, de um pomar de vinhos maravilhosos, que tinha entre eles vários romances históricos e o seu grande impacto na literatura infantil da França. Com seu vergel densamente regado por escritores da mais tenra pétala, como Alexandre Dumas, autor de Os Três Mosqueteiros, cujas sementes narrativas brotaram na imaginação de Maurice para, com palavras sementes, maravilhosas palavras sementes, colher sua série de 7 romances históricos detalhistas, Os Reis Malditos, sobre a monarquia francesa e seus reis e suas intrigas políticas. Drouin iniciou sua carreira literária na década de 1930, adentrando o Olimpo da notoriedade após a Segunda Guerra Mundial. Durante aquela época, a exemplo de muitos franceses, Maurice juntou-se à resistência francesa com o seu tio Joseph Kessel contra a ocupação nazista em seu país. Porém, precisou de exilar-se em Londres, onde, em coautoria de seu tio Joseph Kessel, escreveu Le Chant des Partisans, o hino da resistência francesa, símbolo da luta contra o nazismo e o fascismo. Maurice Drouin testemunhou e participou ativamente de eventos históricos ocorridos entre o século XX e o século XXI, que influenciaram tanto com temas profundos e comportamentos humanos sua obra, quanto seu próprio desempenho político, vindo a ser nomeado ministro da Cultura da França no período de 1973 e 1974 e membro eleito da Academia Francesa em 1966, alguns anos antes, e seu secretário perpétuo de 1985 a 1999. Maurice nasceu no final da Grande Guerra, que devastou e provocou a morte de milhões de milhares de pessoas e redesenhou o mapa geopolítico da Europa.
E não só da Europa, também do continente africano e do continente asiático. O Tratado de Versalhes foi assinado, vocês se lembram, em 1919, foi um armistício que impôs severíssimas sanções à Alemanha derrotada, tornando-se peso que inclinou ainda mais a balança para por vindouras tensões no velho continente. Entre as guerras e o surgimento de regimes ditatoriais amparados em ideologias extremistas, tanto da esquerda quanto da direita, no hiato entre 1920 a 1939, foram 19 anos dedicados à reconstrução da Europa e aos loucos anos 20 de efervescência cultural e avanços tecnológicos. Só que a Grande Depressão de 1929 levou o mundo ao precipício de uma crise econômica sem precedentes até então na história da economia mundial, contribuindo para a ascensão de regimes totalitários como o nazismo na Alemanha, com Adolf Hitler, e o fascismo na Itália, com Benito Mussolini. Mais 10 anos se passam até que, em 1939, a panela de pressão da Europa explodiu na forma de uma Segunda Guerra Mundial, com a invasão e a ocupação da Polônia pela Alemanha nazista. E a França como vítima seguinte deste circuito perigoso que logo devastaria o continente europeu. A invasão da França ocorreu em 1940. E durante aquele momento, durante a ocupação nazista, Drouin participou ativamente da resistência francesa ao lado do general Charles de Gaulle, mas teve que se exilar em Londres. Como sabemos, a guerra acabou em 1945 com a derrota e a rendição da Alemanha nazista, logo após o suicídio de Hitler. O mundo entrou então em um novo período de reorganização política e geopolítica, ou melhor ainda, realinhamento. E após a guerra entre 1946 e 1958, a França, que havia assistido Adolf Hitler com seus asseclas atravessar o coração de Paris pelas Champs-Élysées e cruzar o Arco do Triunfo, teve que passar por uma fase de reconstrução física em um período de grande instabilidade política sob a Quarta República, marcada pelos fatos da descolonização. Muitas colônias francesas começaram a lutar pela independência aproveitando da fragilidade francesa. A Guerra da Indochina, ocorrida entre 1946 e 1954, e a mais grave de todas, a Guerra da Argélia, ocorrida logo depois do fim da Guerra da Indochina, de 1954 a 1962, foram duas pelejas desse processo de descolonização. Em 1958, o general Charles de Gaulle retornou à cadeira presidencial e instaurou a Quinta República, que foi desde aquele ano, 1958, até 1969, dando mais estabilidade ao governo francês. Nessa época, o intelectual e membro da Academia Francesa, Drouin, era um ativo homem intelectual nos palcos da cultura e da política francesas. E fora da França, o que ocorria no mundo? A Guerra Fria, entre 1945 e 1991, intensificava os conflitos internacionais de rivalidade na política mundial entre a União Soviética e os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que ocorriam significativos fatores, como a criação da NATO ou OTAN em 1949, o Pacto de Varsóvia em 1955, a crise dos mísseis em Cuba em 1962
e a corrida espacial, cujo auge foi a chegada do homem à Lua em 1969. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que a resposta está lá em Hollywood. Eu não sei se realmente está lá em Hollywood ou no satélite, mas eu tenho as minhas dúvidas. E vocês? Toda vez que eu ouço falar de O Homem Foi à Lua, em 1969, vejam bem, como seria possível se hoje em dia não consegue retornar à Lua? Bem, em 1989, a partir da queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética em 1991, o mundo entrou em uma nova era política, abalizada pela globalização e pelo avanço de novas tecnologias. Na virada dos anos 2000, ou seja, do século XX para o século XXI, o mundo sentiu um sabor amargo. A ascensão de grupos terroristas que perpetravam ataques em solo americano ou europeu, como a Al-Qaeda fez às Torres Gêmeas, na manhã da terça-feira, dia 11 de setembro de 2001, lá na Big Apple, lá em Nova York. Até então, o mundo jamais tinha visto, em nenhum momento da história da humanidade, ataques terroristas daquela dimensão. E nesse distópico cenário mundial, entre o abismo da recessão mundial de 2008 e a popularização da internet, Maurice Drouin transcendeu a vida em 14 de abril de 2009, deixando órfãos não apenas o menino do dedo verde, mas toda uma geração como a minha que lia havia décadas nas páginas de suas importantes obras as palavras, sementes de um escritor jardineiro de esperança. Ele plantava esperanças de dias melhores que também se pulverizava naquele momento de sua partida para a eternidade. Sobreviventes, quando o menino do dedo verde nasceu no fim dos anos 1950, havia uma grande preocupação mundial em relação à guerra e ao militarismo, refletindo todo o trauma da Segunda Guerra Mundial e o desejo mais profundo na alma de cada pessoa, o desejo de paz de uma nova era, quando países como Estados Unidos e a União Soviética gastavam milhares de cifrões pesadamente num conflito ideológico, político, militar, armamentista e de corrida espacial. Em outubro, vejam bem, em outubro de 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial da história da humanidade, o Sputnik 1, em russo, Sputnik 1, inaugurando a disputa espacial e, claro, aumentando ainda mais as rivalidades entre as duas potências. O interessante da corrida espacial é que ela impulsionou investimentos em tecnologia e educação científica no mundo inteiro, como as primeiras pesquisas que conduziriam à invenção do laser, revolucionando para sempre a física e a engenharia e também, anos depois, ou décadas adiante, a medicina. Em meio a isso tudo, crescia o medo da guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, e em muitos países foram realizadas conferências para incentivar o diálogo do uso pacífico da energia nuclear, com pesquisas voltadas para a geração de eletricidade renovável que vemos hoje em dia, no século XXI. E percebam que, muito interessante isso, essas foram as pautas iniciais sobre o meio ambiente. Ainda que tenha sido um tema pouco debatido naquele período,
cujos primeiros diálogos sobre a ideia de transformar espaços áridos em jardins antecipavam as preocupações ecológicas que ganhariam força nas décadas seguintes. Logo em seguida, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, anunciou uma política externa de contenção ao comunismo, autorizando intervenções militares para impedir a expansão soviética no mundo, que ficou conhecida como Doutrina Eisenhower, também aplicada para amenizar a crise lá no Oriente Médio, onde os Estados Unidos intervieram a fim de impedir que países árabes se alinhassem à União Soviética e formassem ali também uma cortina de ferro naquela região. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países colonizados iniciaram sangrentas lutas civis por suas independências, num processo de descolonização que avançava, que caía como uma pilha de dominós, principalmente em países da África e da Ásia. Em março de 1957, Gana tornou-se o primeiro país da África subsaariana a conquistar sua independência. Viera com a assinatura de um tratado pelo Reino Unido. Por sua vez, desde 1954, a França enfrentava sangrentas revoltas em várias de suas colônias africanas, sendo a mais grave a Guerra da Argélia, um conflito que derramou o líquido vermelho das veias das pessoas ao longo de 8 anos, travados entre nacionalistas argelinos e o governo francês, que se negava a conceder a independência da colônia árabe, que se tornou um país livre somente em 1962. E para quem não se lembra, a Argélia é um país ancestral de um dos maiores craques do futebol mundial, que eu tenho muito prazer de tê-lo assistido, vibrado, batido palmas, aplaudido, e uma referência no futebol para mim. Zinedine Zidane, Zizou. Só que no meio do caminho tinha uma Europa. No meio do caminho entre União Soviética e Estados Unidos. O velho continente precisava se reerguer imediatamente sem depender de ajudas externas em diversas áreas, como educação, saúde, infraestrutura, economia e comércio. E para concretizar esses planos, os planos dessa meta, em março de 1957 foi assinado o Tratado de Roma, que criou a CEE, a Comunidade Econômica Europeia, o embrião da União Europeia, o maior passo na reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E para aliviar as tensões naquele momento, e neste também, inúmeros artistas promoviam suas artes de maneira que a cultura daquela década, dos anos 1950, fosse marcada pelo crescimento do consumo do cinema e da música, que influenciaram todas as futuras gerações até os palcos dos dias de hoje. Na música, o rock and roll alcançava popularidade com o icônico Elvis Presley no auge lá nos Estados Unidos, a consolidar o gênero como um fenômeno cultural global, chamado pelos críticos e pais como contracultura. Por sua vez, em solo europeu, na Inglaterra, no porto de Liverpool, naquela mesma época, surgia um quarteto que logo depois mudaria para sempre o rumo do rock and roll. Até os dias de hoje, os Beatles. Na sétima arte, o cinema francês começava a atravessar mudanças que levariam à Nouvelle Vague, um movimento revolucionário na forma de narrativa das histórias.
Já nos Estados Unidos, em apoio aos movimentos dos direitos civis, pelos direitos civis, o presidente Eisenhower enviou tropas militares para o estado de Arkansas para garantir que estudantes negros pudessem frequentar escolas de brancos, fato primordial em relação ao avanço na luta contra a segregação racial no país, que dividia de fato pessoas brancas para um lado, pessoas negras para o outro, chegando inclusive dentro dos ônibus a haver uma divisão aqui nesta ala negros, aqui nesta ala brancos, quando não haviam ônibus só para brancos ou só para negros, mas havia também em banheiros públicos uma plaquinha em cada lado do banheiro público, em vez de homens e mulheres, negros e brancos, era o escrito. As ações de Eisenhower foram claras mensagens a favor da busca por igualdade, justiça social e inclusão. Muito atento às movimentações, aos movimentos das peças nesse intricado xadrez mundial, Druon escreveu uma obra pouco antes de O Menino do Dedo Verde. 2 anos antes, em 1955, o lírico jardineiro pacifista das letras iniciou as primeiras alinhavadas de sua importantíssima série, Os Reis Malditos, Le Roi Maudit, concluída 22 anos depois, na qual ele retrata o declínio da dinastia capetinga na França medieval, cujas intrigas políticas e disputas de poder refletem nos conflitos modernos. Esse livro retrata todo um período que vai desde a Idade Média até a Revolução Francesa em 1789. É um importantíssimo livro para historiadores, professores de história e geografia para compreenderem a dinâmica anterior à Revolução Francesa. Ao fazermos a leitura dessa obra, é possível traçar alguns paralelos históricos. Por exemplo, se compararmos a crise da monarquia francesa e os eventos da Segunda Guerra Mundial, podemos ver nitidamente que a decadência da monarquia, descrita na obra, lembra profundamente o colapso do governo presidencial francês diante da invasão nazista em 1940. As diversas conspirações pelo poder nos salões reais e a Guerra Fria reflete a luta de famílias e reinos pelo controle do trono, enquanto no século XX, potências como União Soviética e Estados Unidos disputavam o domínio do mundo, como num verdadeiro tabuleiro de jogo war. Vejam só que interessante. Essa série de Druon, Os Reis Malditos, foi largamente elogiada por sua precisão histórica e por seu comentário sobre a natureza do poder. Como ele seduz as pessoas, tornando-se referência na literatura histórica e influenciando até escritores como George R.R. Martin para escrever os destinos das personagens de Game of Thrones, Jogo dos Tronos. Sobreviventes, amante da língua e da cultura francesas, Maurice Druon bordou sua fábula infanto-juvenil, O Menino do Dedo Verde, sobre Tistou, um menino de uma família rica, proprietária de uma fábrica de canhões na fictícia cidade Mirapólvora. Desde pequeno, Tistou se mostra diferente das outras crianças. Seus amorosos pais, o senhor papai e a senhora mamãe, seguem um estilo de vida tradicional e acreditam que o filho deve aprender a ser um homem de negócios. Então, Tistou é matriculado numa escola convencional, mas simplesmente ele não consegue aprender da forma tradicional. Frequentemente ele dorme durante as aulas, não entende
os castigos e se frustra com o sistema rígido tradicional. Parecem os alunos de hoje em dia. E ninguém observa que o sistema tradicional, desde aquele momento, desde aquele período, já está falido. É preciso mudar a mentalidade, buscar novas metodologias de ensino, metodologias pedagógicas mais interessantes. E até que o garoto é expulso. E seus pais decidem que ele vai aprender de outra maneira na sua vida, por meio de uma educação prática. Logo na sua primeira aula com o senhor Bigode, o jardineiro da família, certa vez, ao cavar a terra, Tistu faz uma descoberta altamente extraordinária. Suas mãos fazem com que flores nasçam intensamente e instantaneamente. O senhor Bigode percebe então que aquele garoto tem um talento especial, nunca visto, obviamente, por ninguém na vida. E o ensina sobre a importância das plantas, a importância da natureza, a importância dos animais, a importância dos insetos. Tisto percebe que ele pode mudar a vida das pessoas com seus poderes mágicos. Um dia, o garoto é levado para visitar um hospital e vê, naqueles quartos, o sofrimento dos doentes. Então, sem que ninguém visse, o que ele faz? Ele toca nas paredes e nas camas, e o hospital fica coberto de flores, trazendo alegria e esperança aos pacientes. Num outro dia, o seu pai passeia com o filho, conversando sobre a sociedade, e no caminho decidem visitar uma prisão, onde os prisioneiros vivem em um ambiente triste, sem cor, desolados. Sem pensar duas vezes, Tistu toca com seus polegares verdes por onde ele passa. E o que acontece? No dia seguinte, da mesma forma que aconteceu lá no hospital, a prisão fica coberta de plantas e flores. E claro que esse cenário muda o comportamento dos detentos, que se tornam mais calmos e felizes. Mas Tistu sente que algo incomoda em sua alma. A fábrica de canhões de seus pais. O garoto não consegue entender por que a sua família produz armas em um mundo já tão guerreado, tão bélico, tão conturbado. O senhor papai e o gerente da fábrica, o senhor Trovões, explicam ao garoto que os canhões são necessários para manter a paz. Contraditório. E ao ouvir essa explicação, Tistu fica ainda mais confuso com essa lógica invertida. E continua a questionar, a refletir sobre o porquê da necessidade de guerra. Não demora e a guerra chega na cidade de Tistu. Mirapólvora entra no conflito e o garoto sente a tristeza, o sofrimento e as dores como nunca tinha sentido até então na sua vida. A partir daquele momento, enquanto as tropas marcham para os fronts, ele não titubeia em usar o seu dom para impedir a guerra. De maneira muito pacífica, Tistu vai até o campo de batalha e discretamente, o que ele faz? Ele toca em todos os ambientes que ele está e as flores começam a nascer por toda a parte. O cenário de destruição logo se transforma em um imenso jardim. Os soldados encantados desistem de lutar, deixam suas armas. E sem empregar violência, Tistu é o grande vencedor da guerra, não apenas pela beleza da natureza, mas também por ter tocado, florido a alma das pessoas. O tempo passa e todas as pessoas, além do senhor Bigode, que já sabe do dom do menino,
começam a perceber que há algo mágico no ar. Então alguém descobre o segredo de Tistu, deixando todo mundo perplexo e se perguntando como aquilo seria possível. O final do livro é liricamente encantador, é mágico, é poético. Tistu desaparece misteriosamente, ficando no ar que o garoto teria sido levado para um outro lugar, para continuar espalhando sua magia poética, mas que tempos em tempos ele e as crianças como ele apareceriam no mundo para torná-lo um lugar muito melhor e consertar o que os adultos estavam a fazer de errado, melhorando toda a vida das pessoas. Que belíssima história! Como seria maravilhosa que, se a vida com V maiúsculo, no nosso lindíssimo planeta Terra, com as suas incríveis flora, fauna, e se todos os homens, que são os únicos moradores, os únicos de sua própria espécie, fossem bons de coração, verdadeiramente bons de coração e alma. Como seria bom? Já pensaram? Não existe nada além de nós. Nada além de nós nessa mágica viagem que é a vida. Nessa linda estação chamada Terra. Eu me sinto muito grato e muito feliz por ter tido a imensa oportunidade de meus pais, meus avós, gratidão por eles terem me dado, quando criança, a oportunidade de ler histórias como O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que também apresenta uma linda visão filosófica e poética do mundo, através de uma personagem infantil que transmite profundas mensagens aos leitores de todas as idades. E também sou grato por eles terem me dado justamente O Menino do Dedo Verde, os dois que forjaram a minha visão de mundo, sobretudo no ato de tratar bem as pessoas ao meu redor. Esse é um legado deixado pelos meus avós, pelos meus pais, que divido alegremente com vocês agora, de muita emoção, muita emoção. Felizes as crianças e os adolescentes como eu, cujos pais ensinaram-lhes as doces palavras da literatura. As doces palavras da literatura, da música. E claro que estamos a falar aqui de livros. Bem distante, até porque não existiam, mas existiam outras distrações, dos ansiosos controles dos videogames e dos toques frios das telas de smartphones e tablets. O que os pais estão a fazer com seus filhos nos dias de hoje? As crianças são capazes de ir na casa dos outros, de seus parentes, e sequer conversar com eles, pois ficam o tempo todo presos às telas dos smartphones, a assistir vídeos estúpidos, que não contribuem em nada para a sua essência intelectual, para a sua essência humanística. E como eles podem ser humanos se eles não se relacionam interpessoalmente? Eu tenho, na minha mente, momentos maravilhosos com os meus avós e os meus pais. E essas crianças? E esses adolescentes? Vão conversar o quê? Vão ter lembranças como? Que adultos eles serão? Que seres humanos eles serão? Pessoas que não conhecem o outro. Sobreviventes, vencedor do prêmio Goncourt em 1948 na categoria Les Grandes Familles, um dos grandes romances mais aclamados, cujo jardineiro das letras, Maurice
Drouin recebeu o Grande Prêmio de Literatura da Academia Francesa em 1966 pelo conjunto de sua obra e nomeado Cavaleiro da Legião de Honra da França, um dos maiores reconhecimentos do país. O Menino do Dedo Verde tem seu título em referência à expressão francesa pouce vert, que significa dedo verde ou mãos de jardineiro, usada na França para descrever pessoas com talento para cuidar de plantas. Apesar de ser nitidamente voltado para as crianças e pré-adolescentes e adolescentes, em determinados momentos, prismas, o livro foi questionado por suas mensagens pacifistas e críticas à guerra, sendo considerado ingênuo por algumas correntes políticas, obviamente, mais militaristas. Porém, o Menino do Dedo Verde não foge de fazer reflexões sobre o belicismo, a desigualdade, o sistema educacional rígido tradicional, que hoje está mofado, e o choque da industrialização. E além disso, muitos leitores e acadêmicos veem a obra, compreendem-na como uma crítica explícita ao militarismo e à lógica, se ela existe, da violência como, vejam bem, isso é de admirar, solução para os conflitos. Desde a sua publicação até os dias de hoje, a história de Tistou já foi traduzida para diversos idiomas do mundo, vendeu milhões de milhares de cópias em várias livrarias do mundo inteiro, tornando-se um clássico da literatura infantil, sendo frequentemente usado em milhares de escolas ao redor do mundo para ensinar às crianças valores como paz, empatia, solidariedade e ecologia, exatamente por ser um dos primeiros livros infantis a abordar a importância da natureza e do meio ambiente, antecipando preocupações ecológicas que tornariam centrais nas décadas seguintes em debates acerca do assunto. E já que falamos de Tistou, seu nome não significa nada em francês ou em qualquer outra língua. Seu pai, Drouin, criou esse nome por ele ser curto e de fácil memorização e pronúncia. Tem uma suavidade lírica, lúdica, suave e infantil, ingênua, que passa uma ideia de inocência e simplicidade com um tom afetuoso daqueles que nos acolhem, nos aquecem, adequado para uma personagem infantil. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o atemporal, o Menino do Dedo Verde, Tistou, Le Pouce Vert, que desde 1957 planta sua mensagem universal de paz, amor pela natureza e esperança em um mundo melhor e de um mundo melhor. Esse livro conquistou milhares de leitores de várias gerações do planeta inteiro, influenciou a cultura popular, que faz deste bordado florido uma das fábulas mais queridas da literatura infanto-juvenil, uma verdadeira ponte que liga a literatura à educação ambiental. Uma lírica lição e legado e resposta otimista para um mundo distópico que incentiva as crianças a acreditarem no poder da bondade e da mudança no coração e na alma dos homens. E também falamos sobre o seu jardineiro das letras, o professor Maurice Drouin, que, por meio do seu carisma, da sua simplicidade e dedicação às crianças, amor a elas, que acreditava no poder transformador da palavra como ferramenta para a literatura, para a educação e para a alma e consciência dos seres humanos, deixa o seu grande legado.
Seja um menino do dedo verde na vida das pessoas, na sua própria vida, e você verá como a vida lhe concederá uma florada multicolorida e perfumada em sua própria vida. Planta flores e colherás flores. Por isso, gentileza gera gentileza. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo a todos paz, saúde, harmonia, leveza na vida, flores nas vidas de vocês e uma semana de presença florida e divina a todos. Um forte abraço e valeu!